Fala pessoal, bora de atualização de obras. Hoje a gente está aqui nessa obra que a gente vem executando. Vocês vêm acompanhando no canal aí episódio por episódio, então eu quero mostrar para vocês o que a gente avançou. Repara que o cenário já mudou. A gente fez uma limpeza aqui geral, mudamos a questão do rancho que estava avançando. Agora, como não tem mais muito corte e dobra de aço, a gente diminuiu o rancho para ter mais circulação. A gente tem materiais, areia média, areia fina, porque a gente já iniciou o reboco também. Então a gente vem avançando aí e eu quero mostrar para vocês todas as atualizações aí da obra. Antes de prosseguir, já quero agradecer todo mundo que vem curtindo os nossos vídeos, interagindo no canal. Se puderem deixar no comentário aí do local da cidade que vocês estão acompanhando aí os nossos vídeos, a gente fica bem feliz de saber até onde o nosso vídeo está chegando, né? Então, se puder deixar nos comentários aí, é bem legal. E hoje, um diazão, céu azul, poucas nuvens, e a gente teve um problema nessa semana aí com muita chuva, então dificultou um pouco a execução do material, a execução da obra. Vocês podem ver que a gente começou o contrapiso lá, teve que parar por conta da chuva. Começou chapiço, começou o reboco, teve que parar também por conta da chuva. E aí, conforme o tempo melhorava um pouco, a gente optou por iniciar a estrutura de madeira. Então vocês podem ver que já fizemos todas as locações. O material da cobertura está todo aqui. Lembrando sempre que a gente utiliza madeira tratada em nossas obras. E como a gente está avançando agora na parte da madeira, a gente passa de uma forma mais frequente na obra, até para explicar como que é a execução desse telhado. Ele tem um grau de dificuldade interessante aqui, porque a casa ela é toda cheia a planta ela é toda cheia de dentes. Então não é simplesmente loca cumieira, estica e divide no meio e joga os caibros para cima, né? Porque às vezes se você sai zerado num ponto, chega no outro, o telhado acaba baixando um pouco mais, por conta dele ter esses dentes, né? Então tem que ter bastante cuidado nisso. E eu até passei aqui na obra, a gente passou, conferiu o projeto e já marcamos todas as bitolas aqui para o pessoal da execução não se confundir aonde que vai cada peça, né? Por exemplo, vocês podem ver, eu tenho bitola 10-20, tem bitola 8-16, tem bitola de caibro, tem vários comprimentos, tem caibro de 3 metros, caibro de 4 metros, caibro de 5 metros. Então, até para evitar o desperdício de material em obra, a gente tem que alinhar o projeto com o pessoal de execução. Não adianta simplesmente jogar a madeira na obra e pedir para o pessoal executar, que acaba tendo muito desperdício de material. Então, por exemplo, essas peças aqui, 8-16, eu escrevi aqui na madeira com giz. Isso depois ele sai fácil, né? Acaba não estragando a madeira. Tá aqui, amarrar parede pontalete. Ou seja, essa bitola a gente usa para amarrar a estrutura de madeira que a gente já subiu. Então essa bitola em específico, ela vai fazer o travamento daqueles pontaletes que já está lançado na obra. Essa 10-20 aqui, essa 10-20 são as terças que saem para a lateral da casa. Então, por exemplo, aqui, ó, essa bitola aqui, 5 metros, 6-12, 5 metros, caibro sala. Eu tenho aqui em torno de 40 peças. Caibro sala quer dizer que os caibros que são do telhado mais alto. Essa casa ela tem 2 telhados, fora os dentes ali que eu estava explicando para vocês. Então ela tem um nível mais alto aqui, um pouco mais baixo ali. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês entenderem um pouco melhor de como que é esse telhado. Então eu tenho que definir aonde que vai cada caibro, porque daqui a pouco eles pegam esse caibro aqui e jogam aqui para o dormitório, acaba cortando, depois vai faltar para o outro lado, aí aquele que está lá acaba ficando muito curto para usar na sala, a gente tem que fazer reposição. Então essas anotações, elas são muito importantes por conta disso. Aqui, essa aqui é a linha principal, que é uma 10-30 de 5 metros, a gente vai colocar atravessada ali na sala. Depois, quando estiver no local, eu vou mostrar para vocês. Mas ela vai dar suporte para a gente conseguir lançar as terças superiores e descarregar a carga em cima para ela suportar o peso do telhado. A gente utilizou essa linha 10-30. Aqui eu tenho mais os pés direitos 15x15, que são os da varanda. Pontaletes, que é igual àqueles que a gente já lançou. Tem mais alguma coisa aqui que lança para cima para segurar a estrutura. Essa aqui é o 510. Ele é da mesma espessura do 1010 do pontalete, que é os que a gente usa entre as paredes para fazer amarração de caixilha, amarração de janela, estruturar a parede depois de lambrir para evitar que ela trabalhe. Então a gente faz num sistema de wood frame bem amarrado, bem travado,
E aqui seriam os caibros da varanda, 3 metros e 4 metros, caibros da varanda, ali sarrafo 5x5, lembrando que a sala aqui a gente vai colocar o forro por cima dos caibros, então eu preciso ter espaço para conseguir passar a rede elétrica, e se o cliente desejar colocar um spot de luz ou uma iluminação, alguma coisa do tipo que seja embutida, eu preciso ter esse espaço. Então tá, mostrar para vocês aqui o que a gente executou. A gente já veio aqui no outro dia, tava até chovendo, por isso que eu acabei não gravando para mostrar para vocês, porque a gente marcou, fez toda a marcação dessa estrutura embaixo de chuva, né? Mas a gente fez todo o alinhamento das paredes aqui conforme o projeto, né? A gente estica a linha. Aqui eu já marquei orientação para cobertura, para o pessoal não se perder, lá também. Mas essas marcações a gente fez com um prego de aço, esticou a linha, conferiu as medidas, e aí lançamos os pontaletes estruturais da casa, que vai sustentar a estrutura do telhado. Então assim, eu posso já fazer o telhado aqui só com essa estrutura que eu já estou lançada aqui, que vai suportar o peso. Claro, depois eu vou diminuir esses vãos com aquelas peças de 510 que eu mostrei para vocês, para amarrar a parede. Porque assim, se eu lanço a parede aqui nessa distância aqui, ela fica um pouco longe, a tendência é que o lambri trabalhe. Vocês sabem bem que a madeira ela tem uma dilatação, compressão, por ser muito porosa. Qualquer umidade ou coisa do tipo, ela já vai trabalhar, vai expandir num dia mais quente, vai comprimir num dia mais frio. E mesmo com pintura, tudo para evitar essa dilatação, um pouco sempre acontece. Então a gente acaba colocando depois peças mais próximas para fazer a estrutural da parede da casa, para amarrar bem, né? Então aqui a gente fez todos esses pontaletes. Agora o pessoal começou a fazer o topeamento dessas paredes, porque como eu falei, ó, tá vendo como o telhado ele é todo cheio de dentes, ó, lá abre um pouco, aí aqui já recua um pouco, aí aqui abre um pouquinho, aqui já recua, aqui recua mais um pouco. Então a gente precisa zerar o nível de tudo e depois subir a estrutura do telhado independente do nível do topo da estrutura da casa. O pessoal está fazendo o topeamento ali das peças, aquela ali já cortou, essas ali ainda faltam cortar, todas essas ainda vão ser cortadas. Aí a gente corre as linhas por cima para fazer a amarração dessa estrutura e depois sobe a estrutura do telhado de forma independente. Então a gente fez esse lançamento aqui, falta cortar por cima, lançar as linhas de amarração. Por baixo, vocês lembram bem que a gente coloca sempre a mantinha para evitar de subir umidade por capilaridade. Apesar de fazer todo o processo já na fundação, a gente acaba fazendo por aqui também, né, para ter uma garantia maior e para isolar essa parte de umidade por baixo. Então a gente fazendo isso, faz o alinhamento por cima, já começamos a lançar a estrutura do telhado que está toda lá, que eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui a gente não finalizou o contrapiso ainda por conta do tempo. Mesma coisa do reboco, tem parte do reboco para ser executada ainda, né? Chapiscado, rebocado. Mas a parte da hidráulica a gente já executou também. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Lembrando sempre que em todos os ambientes que tem água a gente utiliza um registro de gaveta para a pessoa conseguir isolar. Por exemplo, vou trabalhar aqui, vou trocar uma torneira, vou fazer uma manutenção aqui, por exemplo, na área de serviço, eu não preciso isolar o geral da casa. Eu venho aqui, isolo a água aqui, não sai mais água nesses pontos, eu faço a manutenção que eu preciso, depois eu só vou e abro e está feita a manutenção, né? Então a gente acaba sempre optando por utilizar um registro de gaveta em todos os ambientes que tem colunas de descida de água. A gente até julga que isso é uma economia que na hora do desespero o cliente vê a importância de ter isso na mão aqui, né? Porque imagina, eu não tenho geral aqui, me estoura um cano, me estoura uma torneira aqui embaixo, essa água vai vazar toda a água da caixa até finalizar toda a água que está ali dentro da caixa. E enquanto que se você tem aqui, consegue isolar, tranca, não dá problema. Mesma coisa, a cozinha, ó, ponto de água, as descidas, aqui o registro de gaveta que isola essa área. O esgoto também já está todo executado, então está tudo conforme o projeto. Hoje a gente também fez a marcação da elétrica da casa, então vocês podem perceber, isso ainda vai ser quebrado, vamos ter que passar a tubulação, mas uma coisa de mangueira a gente já deixou. Lembram bem que como o forro, quem acompanhou os outros episódios,
Lembra que a gente até explicou num outro episódio que como o forro é por cima dos caibros, a gente não tem espaço para trazer elétrica para esse lado. Então a gente deixou toda a parte de elétrica aqui subterrânea vindo da caixa lá, certo? Então veio para cá, veio lá, e lá a gente jampeou para outra parede, mas aquela lá ainda eu consigo vir por cima. E então já tem alguma coisa de elétrica, mas a gente fez a marcação para quebrar e colocar as caixinhas aqui nas paredes de alvenaria, né? Então ó, aqui também tem uma caixinha, o quarto aqui, uma caixinha aqui, outra ali. Essa parede já está chapiscada. Aqui também duas descidas separadas, porque uma é telecom. Sempre, conforme normatização, a telecom tem que estar separada da rede elétrica, né? Sob risco de interferência ou alguma coisa do tipo. Então a gente gosta de deixar separado as entradas. Até a própria caixa é uma caixa exclusiva para telecom, né? E banheiro aqui, mesma coisa, tá marcado, registro, respiro, vaso sanitário, ralo seco, esgoto de pia e esgoto do box. E aqui também ponto de água pro vaso e chuveiro subindo. Aqui ainda não foi chapiscado, até porque tem que quebrar essas caixinhas e depois faz o reboco todo numa pegada só. Aqui também mesma coisa, marcado telecom. Aqui marcada elétrica, dá pra ver aqui, ó, caixinha de elétrica marcada. E aí aqui, como é parede de madeira, a gente consegue depois trazer elétrica por cima e alimentar essas caixinhas. E aqui o banheiro da suíte, mesmo esquema, hidráulica toda feita, hidrossanitário também, o esgoto também todo executado. E aqui a parte a gente já fez o reboco, ainda tem que fazer a caixinha aqui, mas o reboco já está feito, depois só faz o reparo ali na hora de chumbar a caixinha. O reboco aqui deu bem fino, deu um reboco bem otimizado o material, isso demonstra que a parede ficou bem no esquadro. E vocês que ficaram até no vídeo agora se perguntaram o que é essa marcação que eu fiz aqui, foi para alinhar. Como esse telhado aqui ele é um pouco mais baixo, ó, repara que tem o dente lá, mas aqui é um telhado independente, eu tenho que centralizar a cumieira. Aí para dar a saída da cumieira para o pessoal aqui da obra, eu já meio que marquei o centro aqui. Claro que depois eles conferem por cima se está dando nesse ponto aqui mesmo, que seria o meio desse telhado aqui, onde vai passar esse telhado mais baixo a cumieira. E 1,25 é o cálculo do pontalete, da altura do pontalete, para respeitar o ângulo de projeto. Então eu já deixei 1,25 aqui, porque quando o pessoal lança essas linhas aqui, lança as terças laterais, centraliza a cumieira, eles têm que saber a altura do pontalete para dar a inclinação correta de projeto. E esse 1,25 corresponde à altura do pontalete. Então por esse motivo eu já deixei aqui para facilitar para o pessoal da obra, né? Então quanto mais informações a gente consegue passar para a obra, e claro, a gente tem que vir mais de uma vez na obra, porque é muita coisa, muito detalhe que precisa ser ajustado nessa etapa de execução. Então não adianta eu vir aqui passar uma vez e passar todas as informações para o pessoal de obra e ficar 2 semanas sem vir, e aí chegar aqui e de repente uma ou outra coisa está executada de forma incorreta ou diferente do projeto. Então essas etapas exigem que a gente esteja bem, a comunicação seja bem fluente com o pessoal da obra, que todo mundo esteja bem alinhado para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então é isso, pessoal. Eu sei que esse vídeo talvez ficou um pouco longo, está um pouco abstrato ainda a questão de como que vai ficar, né? E até por esse motivo eu convido todo mundo a curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, que aí vocês vão, com certeza eu vou trazer as atualizações e vocês vão poder acompanhar o andamento aqui dessa obra, desse telhado, dessa casa e das próximas etapas aí que estão por vir. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até a próxima e bora produzir aí, que hoje deu sol. Temos que aproveitar aí o tempo firme para avançar na obra. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!